Recentemente ouvi uma nova definição para o Partido Democrata dos Estados Unidos. É uma grande organização criminosa de lavagem de dinheiro. Bem, eu gostei muito porque, bem, é muito parecido com a realidade. Vou contar para vocês hoje sobre Mamdani mais uma vez, porque as primeiras 19 pessoas morreram. Ainda vai ter muito mais, porque, como dizem, o difícil é começar, ou isso é só o começo, entende como é? Os mamíferos bípedes, que foram erroneamente classificados como Homo sapiens, ou seja, seres racionais do tipo humano ou seres pensantes, na sua grande maioria não sabem pensar. E sempre ficam muito surpresos quando, olhando para trás, percebem que não. De novo, mais uma vez, eles foram enganados com a mesma miquina. Aliás, miquina, como descobri, é uma casca vazia, resíduos dos grãos após a debulha, que por fora se parece com ração, miquina. É isso que os políticos empurram para os eleitores. Em vez do verdadeiro grão, não dá para bicar. Pouquíssimos de nós conseguem distinguir o grão do joio e não caem em truques baratos e iscas. A população negra dos Estados Unidos cai no mesmo truque todos os dias, todos os anos, praticamente a cada hora. É sempre a mesma coisa, tudo igual. Prometem exatamente o que eles querem naquele momento e depois simplesmente não dão mais atenção nenhuma para eles. Depois que a votação acaba, nem sequer prestam atenção. Rastejem de volta para os seus buracos. Eu não sei o que dizem para eles. Sim, e não apareçam até que a gente assobie de novo, para que possamos prometer a mesma coisa de novo, e vocês façam tudo igual de novo. E como se diz, já por 30 vezes seguidas, nem mesmo os pontos mudam. E nem as vírgulas mudam no que prometem para eles. Simplesmente contam a mesma coisa, repetem a mesma história. Eles simplesmente gritam de novo, tipo, urra, finalmente todos os anteriores eram ruins, agora finalmente chegou alguém bom. O que estamos levando adiante é o que ele diz e como vai agir. Ele foi escolhido e continuou. Agora parece que os pretos se revoltaram. Mamdani, em seu desprezo por eles, foi além, bem, encontrou o limite, depois do qual eles simplesmente enlouqueceram. Prefeito Zahran Mamdani! Sim, você enlouqueceu de vez, prefeito! Com todo o respeito, em cada discurso de campanha, em cada debate em que você participou, nós abríamos os ouvidos para ouvir. Agora, hoje, ouça as palavras que vêm de nós, faça seu trabalho, prefeito, e não mexa nos nossos impostos. Você não pode só chegar nele e dizer, por que você não faz nada por nós, amigão? O problema é que é justamente isso que eles fazem sempre. Quando os políticos vão tirar dinheiro de outra pessoa, bem, roubar, agir como bandidos, né, e distribuir parte do que foi roubado, então os homo supostamente sapiens ficam felizes. E quando esses mesmos políticos vêm roubar, eles ficam indignados e dizem que nunca poderiam imaginar que esses bandidos viriam roubá-los. E, digamos assim, do ponto de vista deles, está acontecendo algo totalmente fantástico e que eles nunca poderiam, como dizem, imaginar. Nunca passou pela cabeça deles que aquele que rouba outra pessoa pode roubar eles também. Por você ter ajudado uma cobra venenosa, digamos, a sair do pântano ou colocado ela em um galho, você acha que agora ela não vai te morder? Ele mentiu, ele não sente nada. Isso não é óbvio! Ele mentiu, ele prometeu roubar outros e de repente veio até mim. Olha só que pessoa horrível ele é. Ele prometeu roubar em outro jardim de infância e trazer o que roubasse para o nosso para dividir. O problema dessa declaração é que é isso que eles sempre fazem, certo? Vão direto ao coração da comunidade afro-americana e dizem, ouçam, faremos coisas incríveis. E então a primeira coisa que eles fazem é ignorar seus problemas. Esse é um caso clássico que acontece aqui o tempo todo. Mas eu, pessoalmente, acho que vocês provavelmente deveriam começar a olhar para outros tipos de candidatos, sim, porque parece que vocês continuam tendo os mesmos resultados, votando sempre nos mesmos, nos outros. Outros candidatos. Ou talvez simplesmente parar de votar em ladrões. Ou será que isso é um conceito muito complicado e incomum, difícil de entender? Não votar em ladrões? Assim que uma pessoa propõe roubar alguém, você não vota nela. É difícil, eu entendo que é difícil.
Então, Zakram Mangani está no poder há 7 semanas, ele tem 34 anos. Como eu já disse, para ser sincero, ele não tem nenhuma qualificação nem para administrar um Taco Bell, quanto mais uma metrópole como uma cidade com 8,5 milhões de habitantes, a maior do país. Agora, sob o regime dele. Em apenas 7 semanas, 19 pessoas morreram de frio. Por que dizemos que a culpa é dele? É muito simples. Ouça só. E quanto mais você ouvir, mais impressionante vai parecer essa história. Ah, aliás, um grande pedido. Clique agora no sininho do canal, isso é importante para o canal. E na verdade, assim você vai receber os novos vídeos mais rápido, muitos deles sensacionais. Então, 19 pessoas já morreram, como disse Bill O'Reilly, isso é só o começo. 19 vidas humanas. Porque Mamdani se recusou a seguir o protocolo Código Azul, mesmo esse protocolo existindo há muitas décadas. Disse que, quando a temperatura cai abaixo de um certo ponto, incluindo a sensação térmica, a polícia leva pessoas em situação de rua, assim como representantes dos povos indígenas. Ou sabe, quem vaga pelas ruas, geralmente dependentes químicos ou alcoólatras, são levados e colocados em abrigos. É um ponto especial de aquecimento temporário. Agora, muitas dessas pessoas não querem ir, mas a polícia simplesmente as leva à força. Mamdani disse, não faça isso, agora ele está voltando atrás nas suas palavras. Mas foi exatamente isso que aconteceu, e 19 pessoas morreram. E aí você pergunta por quê? Porque alguém, seja comunista, socialista, capitalista, por que qualquer prefeito não aplicaria o Código Azul em sua totalidade? Eu não sei, mas eu sei com certeza que essa pessoa, Mamdani, não é racional, ele simplesmente não é assim. Não sei o que se passa na cabeça dele, nunca o conheci. Fico feliz por não morar em Nova York. Eu, aliás, também fico feliz por não morar em Nova York, inclusive por causa do Mamdani. Eu morei lá de 1982 a 1984 por cerca de 2 anos e meio. Comprei um apartamento na Madison Avenue, perto de Greenwich Village, e foi muito legal. Teatros, música, vida noturna, bares, a cidade nunca dorme. Mas naquela época, eles recolhiam o lixo e a neve, faziam a coleta, não diminuíam o número de policiais, como fazem agora com Mamdani. Mamdani agora declara que quer aumentar os impostos sobre imóveis para 3 milhões de moradores de Nova York, principalmente para pessoas da classe trabalhadora que vivem no Queens e no Brooklyn, em Staten Island, assim como para alguns moradores do Bronx. Então, em 10%, ou melhor, em 9,5%, você tem noção de quão devastador isso será para essas pessoas se aumentarem o imposto sobre a propriedade dessa forma? E isso é como tirar dinheiro equivalente a 10% dos seus ativos todo ano. E ele faz isso porque não consegue bancar seus programas de distribuição. A principal característica é que ele não pode bancar creches gratuitas, ônibus gratuitos, alimentação gratuita. Ele não pode fazer isso porque a cidade já está atolada em um déficit recorde, o maior déficit do país. Nova York agora está simplesmente vivendo o cotidiano de Nova York. A cidade levou 14 dias, 2 semanas para remover a neve depois da tempestade. 14 dias. E eu disse para vocês que os sindicatos não iriam trabalhar para esse cara. Então, como eles não conseguiram remover a neve, ou não quiseram, uma das duas coisas, e estamos falando de menos de 2 pés de neve, eles tinham 20 polegadas. Não importa, o lixo se acumulou, claro, e não foi recolhido. O que eu disse, vocês sabiam que isso ia acontecer. Então, se isso está acontecendo com uma velocidade tão impressionante, esse declínio da maior cidade do nosso país. Aumentar os impostos sobre 3 milhões de apartamentos e casas, a maioria dos quais pertence a trabalhadores, donos de pequenos negócios, a classe média. Mamdani também não pode fazer isso sem decisão do Conselho Municipal. O novo orçamento do prefeito democrata socialista Mamdani, de 127 bilhões de dólares, repleto de igualdade racial, burocracia e cargos de diversidade com salários de 6 dígitos, será pago por eles, à custa do aumento de impostos e do cancelamento dos planos de adicionar milhares de policiais em Nova York. Nem todos compartilham dessa opinião. Pense nos idosos que vivem abaixo da linha da pobreza. Falta alimento, as pessoas estão apenas sobrevivendo, o que é inaceitável. Ele deve focar em cortar gastos que não melhoram a vida dos nova-iorquinos, evitando aumentar impostos e reduzindo despesas inúteis.
Quero atualizar vocês sobre a situação do aumento de impostos do Mamdani e a crise orçamentária, pois está claro agora que Mamdani está enganando e mentindo sobre isso. O que sei surpreende a todos. Mas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a vasculhar os detalhes do que realmente está nesse absurdo projeto de orçamento de 127 bilhões de dólares apresentado pelo Mamdani. Lembre-se, esse é o mesmo orçamento que ele chama de essencial e me desculpe, mas não é. Isso é uma crise existencial e teremos que aumentar os impostos sobre propriedades dos moradores comuns de Nova York. Mamdani diz: as despesas que incluí no orçamento são o mínimo necessário para que os moradores da cidade possam sobreviver. Precisamos que vocês, não mais os ricos, mas apenas as pessoas que trabalham e recebem salário, compartilhem para que os pobres, doentes, preguiçosos e também os imigrantes ilegais tenham como pagar por quartos de hotel, cerveja e corridas de táxi. Não há outra saída, afinal o Estado tem um déficit de $1 bilhão e estamos fazendo tudo o que podemos, mas sentimos muito. Teremos que aumentar os impostos para que a cidade continue funcionando. É assim que isso é apresentado. Mas se você olhar para o que realmente está nesse orçamento, verá que isso não corresponde à realidade. Vemos bilhões sendo gastos em escritórios inúteis e desperdiçadores da DEA, só para citar um exemplo. Eu sei, isso é importante, né? Mas a polícia perde financiamento, enquanto os serviços sociais enormes e inchados continuam recebendo. E isso realmente confirma a minha teoria, que eu venho defendendo ativamente ultimamente, que é o seguinte: o motivo pelo qual os democratas nunca cumprem sua promessa, dizendo: ei, talvez a gente aumente seus impostos, mas vamos melhorar sua vida, vamos melhorar os serviços sociais. E isso nunca acontece, porque eles literalmente pegam esse dinheiro extra dos impostos e gastam com toda essa besteira absurda, certo? Esses projetos da DEA envolvem lavagem de dinheiro de milhões de dólares, não trazem resultados, todas as nossas obras estão sempre atrasadas e continuam superfaturando as contas para o governo. Por quê? Porque o Partido Democrata basicamente é uma organização criminosa de lavagem de dinheiro em massa. É exatamente isso que ocorre agora com o novo orçamento do governo, sobre o qual Mamdani afirma que não há mais o que cortar, pois a cidade afundaria. Gostei da definição do Partido Democrata, como já falei. Porque o Partido Democrata, na essência, é uma organização criminosa de lavagem de dinheiro em massa. Eu gosto, e você? O Partido Democrata dos Estados Unidos da América é uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro em massa. Acho que acertou na mosca. Neste momento na cidade, alguns líderes do Conselho Municipal começam a se opor à proposta de Mamdani de aumentar o imposto sobre a propriedade que ele alega ser absolutamente necessária. Não, isso não é necessário para o funcionamento do governo, certo? Isso é necessário para a sua agenda socialista, não é? É isso que está acontecendo aqui, basicamente. E, essencialmente, eles estão dizendo que se recusam a votar nisso. Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Mas, resumindo, eu não acho que isso seja uma política tão boa assim. Assumir o poder e logo afirmar ser socialista e que aumentará impostos sobre propriedades para todos. Mas Mamdani não desiste. Se eu decidir algo, eu vou beber com certeza. Quer dizer, claro, beber o sangue dos nova-iorquinos vou mesmo. Sem ter outra escolha, a cidade teria que usar a única alavanca de receita totalmente sob nosso controle. Teríamos que aumentar os impostos sobre propriedades. Porém, o Conselho Municipal precisaria aprovar, e a presidente Julie Menin afirma que a proposta nem deveria ser discutida. Enquanto isso, Rothschild dificilmente suavizará sua posição, pois enfrentará a reeleição este ano. Deram só duas opções. Quer dizer que, se não taxar os ricos, terei que aumentar o imposto sobre a propriedade? Na minha opinião, Tyson está tentando reunir um exército. Lembra daquele exército de voluntários que o ajudou a se eleger? Pois é, agora ele quer um exército de pessoas que vão ligar para seus representantes eleitos e gritar com eles: não aumentem meus impostos. Na coletiva em que você esteve, perguntou ao prefeito se ele aumentaria os impostos sobre a propriedade. Conte o que ele respondeu e se você realmente... Ele de fato desviou da pergunta. Então, eles não conseguem pagar as contas. Toda vez que ouço o discurso dele, não sei por que isso me irrita, porque você não entende o principal. Não é o Mamdani que não entende alguma coisa, é você que não entende. Ele nunca teve a intenção de te dar o que você precisa. Ele enganou você e todos os outros idiotas. Vamos por sílabas. Enganou, de novo precisa, enganou. Enganaram o bobo em 4 punhos.
Acho que o punho já foi usado como medida de volume na hora de vender, tipo grãos, talvez farinha, e enganar em 4 punhos significava enganar muito, pesar ou contar errado para o comprador. Ou seja, o bobo caiu nessa, tipo, assim como Nova York também caiu, ou seja, 4 punhos. Mas a tarefa dos democratas é povoar o país, principalmente os distritos onde eles têm maioria, com parasitas sem educação. Ou seja, Mamdani está cumprindo como um fiel filho de Marx e Alinsky. Joe Rogan compartilhou seus pensamentos sobre os planos da Mamdani, sobre os gastos, que, segundo relatos, incluem 1,2 bilhões de dólares para os migrantes que chegam a Nova York. 1 bilhão para atrair aqueles que vão substituir os americanos trabalhadores que, Deus me livre, possam votar nos republicanos ou, Deus me livre, se tornem trumpistas. Ele é um psicopata. Quero dizer, ele é realmente um psicopata, sabe? Esse valor para os migrantes é simplesmente insano. Não deveria haver um único dólar para imigrantes ilegais. Absolutamente. Mas eu não acho que possa ser literalmente zero. Porque se eles estiverem lá, e eles vão estar, eles precisam ser alimentados, precisam de algo para fazer, é preciso fazer alguma coisa com eles. Porque literalmente, se não forem alimentados, vão roubar lojas, as pessoas precisam de comida. O que você vai fazer? Como vai dar trabalho para um migrante? Coloque-o para trabalhar na Guatemala. Não seria melhor dar comida a ele do que emprego? Não quero que tirem vagas dos americanos. Tudo isso é uma bagunça, mas não dá para simplesmente descartá-los a menos que sejam expulsos do país. Aliás, esse era o apresentador mais popular do mundo, Joe Rogan. Ele faz as entrevistas mais afiadas, nas quais sonham em participar reis e primeiros ministros, atores, assassinos em série, enfim, todo mundo. E normalmente eles suam com o Joe, mas mesmo assim se juntam como moscas e ouvem o Joe. Jovens e idosos, crianças, liberais, libertários, enfim, qualquer um. Sobre os ilegais, o Joe diz: Derek, não dá para dar para eles, porque isso significa tirar dinheiro dos nossos. Mas também não dá para não dar, porque são muitos, 10, 20 milhões, sei lá quantos. E eles vão roubar quando sentirem fome. O que fazer então? E a resposta é muito simples. O que o Trump faz? Expulsar eles do país no maior número possível e o mais rápido possível. Provavelmente essa é a única maneira de lidar com esse problema, que é grande de fato, mas não é sem solução. Isso pode ser resolvido e, portanto, nós vamos resolver isso. Até a próxima.